Olá pessoal, eu sou o David Cardoso e esse é o Investindo no Campo. Vou falar hoje da Vitia, uma empresa de defensivos agrícolas e nutrição, beleza? Uma empresa aí que não tem muito tempo na bolsa, mas nos últimos anos apresentou um bom crescimento na receita, mas esse ano parece que não vai aumentar tanto assim. É uma empresa que foca aí em produtos que muitas vezes é denominado como o perfume da agricultura, que são os inoculantes, adjuvantes, defensivos biológicos e nutrição foliar. Por que muitas vezes se fala que é o perfume da agricultura? Ah, Muitos produtores tentam investir o mínimo possível na área e colocar só o necessário para produzir soja, milho. Então, o que eles entendem que seja o mínimo necessário é adubos, mas não adubo foliar, e sim adubo sólido, que vai ser colocado diretamente no solo. Sementes e os defensivos agrícolas, mas não os biológicos, e sim os químicos, tá bom? Então, claro que essa mentalidade vem mudando, mas em anos mais desafiadores como esse, muitos produtores tiram um pouco do pé e param de comprar, no caso, esse perfume, que seriam a nutrição foliar e os biológicos, né? Que são uma parte muito importante dentro da receita dela. E por que os produtores esse ano vão diminuir o custo da lavoura deles, e isso vai impactar tanto o mercado de biológico como de nutrição? Como vocês já devem ter visto, os preços dos grãos eles recuaram no ano de 2023, tá bom? Então a gente tem um preço menor, principalmente de venda, né, da soja e do milho, tá bom? Então os produtores, já vendo esse preço menor, eles vão tentar retirar custos, né, diminuir os custos da lavoura deles e focar só naquele feijão com arroz, que eles entendem que é o mais importante, que é o adubo, a semente e o manejo químico, né, os defensivos químicos. E a gente já vai ver esse impacto na Vitia, beleza? Então, o terceiro trimestre, geralmente, ele é muito importante e ele é um indicador das empresas que vendem insumos para o mercado de soja e milho, de como que elas vão performar durante o ano. Então, a gente pode ver aqui, ó, terceiro trimestre de 2020, o lucro líquido foi de 40 milhões. E no quarto, 30, 36 milhões. Né? A receita aumentou, mas o lucro não aumentou tanto. Mas então a receita aí foi de 180 no terceiro e quase que 200 no quarto. A gente vai lá para o terceiro trimestre de 2021, 283, né? Primeiro trimestre de 2021, e no quarto, 271 milhões. Em 2022, muito parecido, terceiro e quarto, os trimestres que mais faturaram. 307, então a gente vê um aumento, tá, da receita líquida e do lucro líquido também da Vitia. E no quarto trimestre deu uma caída. Aqui, no quarto trimestre, a gente já viu no mercado uma caída, né, nos preços do milho.
E isso impactou, com certeza, o quarto trimestre, o que seria já um prenúncio desse terceiro trimestre de 2023, tá bom? Que foi menor do que o terceiro trimestre de 2022, uma receita líquida de 291 milhões. E com certeza, o quarto trimestre, ele não vai ser tão superior do que foi o quarto trimestre de 2022. E qual que é a estratégia da Vitia para aumentar o resultado financeiro dela, né? Ela tem investido numa estratégia multicanais. No caso, fazendo vendas diretas, tá bom? Então, ela contrata vendedores técnicos, né, que entendem o que é agricultura de modo geral e vão para o campo buscar produtores para vender. Grande parte desses produtores são de médio e pequenos, tá? E uma pequena parte é grandes produtores. E essa venda direta, ela é, de forma geral, 50% por faturamento. 35% distribuidores terceiros, que seriam empresas que já atuam naquela região, que pegam representação de outras empresas, né, para vender esses produtos naquela região. Seria como se fosse um supermercado, né? Mas essas empresas, elas, da mesma forma que a Vitia faz a venda direta, elas também contratam vendedores que conhecem a região e vão em busca dos produtores para vender. E as cooperativas, que são os produtores se juntam e formam uma grande cooperativa, uma cooperação entre todos, que aí eles vão em busca dos melhores preços no mercado para comprar produtos de boa qualidade. Então, a VIT atua em todo o Brasil, tá? Especialmente na região centro-oeste, sudeste e sul, né? Mais especificamente centro-oeste e sudeste. Aqui a gente vê 78 mil visitas. Isso é muito importante, essas visitas, para a gente entender que para você continuar vendendo para um produtor, você tem que entregar não só um trabalho de venda, tá? Mas você também tem que revender para ele, você tem que fazer a pós-venda. E os biológicos e nutrição em geral carece de, muitas vezes, de profissional capacitado para se falar desses assuntos, e também o produtor, muitas vezes, ele carece de informação. Então, é muito importante fazer essas visitas, os colaboradores da empresa, eles têm que visitar, no caso aqui tem os campos demonstrativos também, eles têm que realizar esses campos demonstrativos, porque são produtos, muitas vezes, que o produtor não conhece tão bem, ou não conhece, não tem um conhecimento de como ele funciona, de que benefícios eles vão trazer para a área, e a empresa ela tem que demandar esforço para fazer com que o produtor conheça e entenda como funcionam esses produtos no campo. E aqui a Vitia traz um ponto muito positivo, tá? No uso de produtos biológicos, que é uma redução de até 70% no uso de defensivos químicos. Toda cultura vai ser possível fazer isso? Não, tá? Mas em muitas culturas o biológico consegue quase que substituir o controle de pragas no campo pelo manejo químico, né? Então, em muitos cenários, isso daqui vai ser possível, dependendo da cultura, tá bom? Em outros, nem tanto, esse número vai ser um pouco menor. E aqui é outra coisa bem importante, tá bom? Pesquisa e desenvolvimento. O mercado hoje, ele ainda não está saturado, tá? De empresas de biológico, mas é um mercado que cada dia tem mais competição. No mercado hoje, eu atuo, sou engenheiro agrônomo e atuo na área comercial. Muitas vezes a gente brinca que se você chacoalhar uma árvore,
vai cair uma, duas empresas de biológico, porque estão surgindo todo ano muitas empresas, né? Empresas pequenas, às vezes até sem os registros, né? Vendendo um produto sem registro, sem uma legislação. Então, é muito importante as empresas de biológico e de nutrição investir em pesquisa, novos produtos biológicos, novos ativos, buscar novos usos, né, novos alvos de controle, porque a VIT em si é uma indústria, ela produz um produto, mas os biológicos com o tempo e com toda a pesquisa, por exemplo, da Embrapa, novos micro-organismos são achados e os que foram achados há 10 anos atrás, talvez hoje eles já não vão ser tão bem vistos como os novos que estão entrando no mercado. Então, é importante a empresa ficar atenta na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos, para sempre trazer algo diferente e não ficar num limbo sem inovação. E para esse ano, a Vitia também já vê um ano bem desafiador, tá bom? Até o próprio CEO, né, diz que a performance da Vitia esse ano não vai ser tão boa, que vai ficar abaixo, né? Principalmente a receita dos produtos biológicos vai ficar abaixo esse ano da expectativa. E que o mercado de biológicos, tá, que vinha crescendo de 50%, 60% ao ano, esse ano realmente vai ficar bem abaixo. Então, vai aí crescer 30%, talvez. Isso, claro, muito por causa dos preços das commodities e também devido à grande quantidade de empresas de biológicos que estão se inserindo no mercado. Por quê? O ano de 2023 ele foi marcado pela, no mercado dos defensivos biológicos pela venda da Biotrop, tá? Então, a Biotrop, ela foi vendida, uma empresa belga comprou a Biotrop por 2,8 bilhões, tá bom? E novas empresas de biológicos estão surgindo muito, muito por isso, por buscarem ser vendidas no futuro, tá bom? O que não é o caso da Vitia. E hoje foi assim que terminou a cotação da Vitia na Bolsa de Valores, R$ 10, 10 centavos, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui se você tem ela na sua carteira ou se vai buscar estudar ela e comprá-la, beleza? Muito obrigado e até a próxima.